Meus amigos, boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco. Para nós é uma alegria enorme retornar a esta casa. Hoje estamos emocionados por várias razões. Quase 2 anos sem as palestras presenciais, então nós estamos hoje recomeçando um calendário de palestras presenciais. Felizes por ser nesta casa pela qual temos muito carinho, muito respeito, muita admiração, especialmente nesta data também, que 33 anos de trabalho aqui no plano físico, 33 anos no plano físico estão sendo comemorados. Sabemos que, do ponto de vista espiritual, essas obras começaram com muita antecedência. Talvez até o dobro ou o triplo de tempo de organização e planejamento disso no mundo espiritual. Os Espíritos nos dizem que essas grandes obras, os grandes empreendimentos a se realizar na Terra, do ponto de vista da organização da casa espírita, começa às vezes com até 1 século de antecedência no mundo espiritual. Portanto, aqueles que serão os trabalhadores, os seus diretores, até os evangelizadores, são preparados com muita antecedência na realidade espiritual da vida. Então, o que nós queremos aqui, desejar a todos os trabalhadores, frequentadores, a todos que estão no plano físico e no mundo espiritual envolvidos na organização desta casa espírita, sejam fortalecidos, amparados, sempre inspirados por Dona Ivone, para que essa obra possa prosseguir por mais 33 e outros 33 e tantos 33 forem necessários, até que a nossa evangelização esteja completa. Nós ainda queremos considerar nesse período da nossa felicidade também por estar aqui nesta casa, especialmente para tratar deste tema, como amai-vos como eu vos amei. Nós vamos fazer a primeira parte de uma forma bastante rápida e vamos nos demorar um pouquinho no que é o centro dessa nossa conversa. E queremos dizer que aqueles que se sentirem vontade, quiserem interagir, perguntar, participar, sintam-se à vontade, porque nós não estamos pretendendo aqui uma palestra propriamente dita. Bem? Então podem fazer as perguntas. Eu já combinei com a Dona Diva, ela responde todas. Bom? Façam as perguntas. Amai-vos como eu vos amei. Quando nós olhamos para este título, naturalmente nós nos remetemos, nós voltamos ao Antigo Testamento, proposta do mandamento primeiro, que é amar a Deus. Como que é? Amar a Deus e ao próximo. E aí está dito lá no texto, aí se encerram, ou aí se resumem, toda a lei e os profetas. Tudo bem. Quando vem Jesus, vem com uma proposta de exemplificar esse amor. E se nós perguntássemos aqui, como é que Jesus nos amou? Ou se nós nos perguntássemos, como devo amar a Deus? Como devo amar ao próximo? Concretizando isso, trazendo isso para a forma mais próxima possível da nossa realidade, materializando essa ideia. Por que é necessário amar a Deus? Nós bem sabemos. Que é necessário amar o próximo? Nós bem sabemos. Mas como é amar o próximo? E aí Jesus, em determinado momento, isso está registrado pelo evangelista João, que Jesus diz assim, que nós deveríamos, ou que nós os amemos, então ele diz, amai-vos como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que é uma extensão da primeira ideia do mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como eu me amo? No meu dia a dia, como eu demonstro amor por mim mesmo, sem que isso caia nas amarras do egoísmo? Como é que eu manifesto amor por mim mesmo,
nos meus momentos de dor, de conflitos, em que eu estou diante daquelas escolhas entre duas portas, como hoje pela manhã no trabalho nós fizemos em Volta Redonda. Como que eu demonstro isso? Me chicoteando, me punindo, me penalizando. Meu Deus, eu sou espírita, não posso mais fazer isso. Meu Deus. Como é? E quando eu penso na proposta de Jesus, você vê como que Jesus nos amou? Como que Jesus demonstrou esse amor? Porque não está narrado no texto do Evangelho, em primeira pessoa, textualmente, Jesus dizendo assim: eu te amo. Pedro, eu te amo. João, eu te amo. Maria, eu te amo. Então vamos pensar assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos começar pensando na autoridade moral de quem faz essa proposta. Quem é o Cristo, de maneira superficial aqui? Conforme está no Livro dos Espíritos, questão 625. Aliás, a 625 e a 621 talvez sejam aquelas que nós mais repetimos. Mas eu confesso que a cada vez que leio esta questão, uma palavra da pergunta me chama a atenção. Kardec, e eu vou repetir isso algumas vezes, um dos mais notáveis apóstolos de Jesus de todos os tempos, tinha essa sabedoria especial para fazer as boas perguntas. E muitas delas até para testar os espíritos, para ver possíveis contradições, uma vez que era pesquisador. E algumas das respostas, os espíritos diziam assim: isso nós já te dissemos, isso nós já falamos. E aí Kardec vai lá e coloca entre parênteses no Livro dos Espíritos a questão em que de fato os espíritos já haviam respondido. Aqui nos chama a atenção a palavra servir. Porque Kardec pergunta assim: qual o tipo mais perfeito, o mais perfeito, que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a palavra servir aqui vai ser a nossa referência. Porque não é este servir aqui, não está naquele sentido que o Cristo algumas vezes usou para dizer assim: vim para servir e não para ser servido, para ser útil. A palavra servir aqui nos traz a ideia da referência, para ser a referência de guia, aquele que conhece o caminho, que sabe a direção, que já percorreu por ele, tem autoridade moral para conduzir os seus tutelares. E modelo é o padrão, é quem está em evidência, é quem estando em evidência vai ser observado para servir. Então, para ser a referência de modelo. E os espíritos respondem, naturalmente, Jesus. Quando nós vamos estudar o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que poderia também ser obra básica na doutrina espírita, tamanha profundidade com que Emmanuel trata a obra e todos os textos. Aliás, a capacidade de síntese de Emmanuel muito nos impressiona. Porque quando a gente lê essa série Fonte Viva, em muitas delas Emmanuel trata do mesmo versículo com análises diferentes, todos com a mesma profundidade, e consegue dizer muito falando pouco, usando poucas palavras. Diz Emmanuel, em A Caminho da Luz, que Jesus é um daqueles espíritos puros, lá no texto A Gênese Planetária, que sai da comunidade dos espíritos puros. Então não é um único, há um grupo de espíritos puros, do qual Jesus faz parte. E a nossa referência é ele para servir de guia e modelo da humanidade. Vamos lá, quem mais? Quem é Jesus? Qual a autoridade moral para dizer para o outro assim: amai-vos como eu vos amei? Como eu vos amei. E aí nós entendemos com Emmanuel que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Guia e modelo da humanidade terrena. Talvez no mundo, em condições intelecto-morais mais avançadas do que a Terra, não seja o Cristo, no nível de perfeição que ele tem, ainda o guia e modelo. Só, professor Olímpia, para a gente afinar o raciocínio. É possível que haja
em mundos ainda mais avançados que a Terra, outros espíritos em condições evolutivas superiores ao do Cristo, e lá não seja o Cristo guia e modelo para aquela humanidade. Podemos tratar disso numa outra época, a hora que a gente se convida para voltar, entendeu? Num outro momento a gente pode vir para falar sobre isso. Tá bom, dona Dilma? Muito bem. Guia, modelo da humanidade, governador do planeta Terra. Quando nós tratamos disso, governador espiritual do planeta Terra, é preciso pensar assim, Emmanuel, nessa mesma obra Caminho da Luz, fala de pelo menos 2 reuniões em que o Cristo participa, nas imediações do que seria o planeta Terra. Portanto, não existia ainda planeta Terra, e Jesus estava nessa comunidade dos espíritos puros, naturalmente sob a proteção divina, decidindo a criação do planeta Terra. E outra reunião que fica decidida a própria vinda do Cristo para ser essa referência, para ser esse guia, esse modelo, para acelerar o progresso. Então, antes de a Terra ser criada, Jesus já era perfeito. A Terra tem aí 4 bilhões e 500 milhões de anos, e portanto há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já é um ser perfeito, guia e modelo da humanidade. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que é a personificação do amor. Então, o amor em pessoa, o amor materializado, nós temos como referência o Cristo. E é de tal forma unida a essa expressão, quando eu penso na palavra, quando me vem à memória a palavra de Jesus inicialmente, ou imediatamente, eu me lembro de amor. E quando eu penso numa referência de amor, eu penso em Jesus. De tal forma que esses dois termos estão implicados, que é impossível separar um do outro. Ainda, diz lá a obra que Jesus é o semeador por excelência. Semeadores todos nós somos. Todos nós somos. E houve semeadores em todos os tempos da humanidade. Mas o semeador por excelência é o Cristo. Ainda, é quem vivencia, quem melhor vivencia o amor a Deus e ao próximo. É o Cristo. Ainda, nós temos dito na obra que a humildade que Jesus representa, olha, a chave de todas as virtudes. Na humildade vivenciada por Jesus, há a chave de todas as virtudes. E por fim, exemplificação máxima de amor deixada por Jesus, e naturalmente nesse exemplo de humildade, quando ele entrega à humanidade o código da fraternidade. Olha como que Emmanuel trata o Cristo. Exemplificação máxima desse amor, quando ele entrega à humanidade o código da fraternidade, do amor a todos os corações. Ele está falando de evangelho e não de evangelhos. São coisas distintas, são coisas diferentes. Muito bem, essa é a autoridade moral de quem diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas quando nós ainda pensamos na palavra amor, o que é na verdade amor? E de que amor nós vamos tratar aqui nessa conversa? Bom, sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro. Isso é a expressão fria do dicionário. Amor, sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro. Aqui a gente já enxerga Jesus. Mas ainda, nós podemos pensar como os espíritos sábios, né? E aí Lázaro, no capítulo 11, no item 8, de O Evangelho segundo o Espiritismo, define um período de evolução do ser, que atravessa aqui, na verdade, são bilhões e bilhões de anos de evolução em 4 palavras. Olha como nós falamos há pouco da característica dos espíritos sábios. Conseguem dizer muita coisa falando pouco. Lázaro é um desses espíritos. Porque aqui tem uma linha de bilhões e bilhões e bilhões de anos de evolução. Desde o princípio inteligente até
o ser puro. Lázaro define amor como sendo a excelência dos sentimentos. Ele diz assim: no início o homem não tem senão instintos, avançado, sensações, corrompido, sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Em algumas traduções do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, por algumas editoras, está dito assim: o amor é o sentimento por excelência. Observemos isso. De que amor nós estamos tratando aqui? Desse amor, o sentimento por excelência. E, ainda pensando nos espíritos sábios, Fenelon, que tem um cuidado muito especial com as palavras, com textos impecáveis no Evangelho e no Livro dos Médiuns, cuidadoso ao extremo com as palavras. Fenelon, em determinado momento, lá no item 9, dentro do capítulo da Lei de Amor, Lázaro diz assim: as virtudes, ele está falando das virtudes, ele está falando de humildade, de abnegação, de devotamento. Ele diz assim: virtudes todas filhas do amor. Então, quando eu penso em Lázaro, o amor é o sentimento por excelência. E penso em Fenelon, todas as virtudes filhas do amor. É neste pé aqui, é neste sentido que nós vamos conversar. O amor, sentimento por excelência. E todas as virtudes são filhas do amor. Daí já vai ficando a nossa dica. Quando eu penso assim, como que eu vou demonstrar amor ao próximo? Via virtudes. Porque todas elas são filhas do amor. Então, quando Lázaro diz que o amor é o sentimento por excelência, que o ponto delicado do sentimento é o amor, nos permite, dialogando com Fenelon, entender assim: as parcelinhas do amor estão nas virtudes. Cada vez que eu adquiro uma virtude, é uma construção ou uma solidificação desse amor dentro de mim. Quando eu desenvolvo um pouquinho da paciência, é um pouquinho de amor. Um pouquinho de tolerância, um pouquinho de amor. Um pouquinho de fraternidade, um pouquinho de amor. E quando todas elas estão sólidas dentro do ser, atingimos o ponto delicado do sentimento, que é o amor. E é isso que Jesus tem em excelência. E é por essa razão que nós não encontramos o Cristo dizendo lá: fulano eu te amo, mas o tempo todo Jesus em entregas de amor àqueles que estavam à sua volta. Tudo bem até aqui, meus amigos? Sim, eu separei 10 perguntas aqui para eu fazer para vocês. Tudo bem? Eu faço para aqueles que estiverem cochilando. Os que sentam aqui na frente, não se preocupem, eu gosto de perguntar para quem senta lá atrás. Tá bom? Ficou melhor assim? Vamos lá, vamos continuando então. Nós temos aqui uma figura para... Aliás, eu não falei no início, todas as imagens que estão aqui estão retiradas lá do Google, não são com fidelidade a imagem, né, desses personagens, é só para ilustrar a ideia, tá? Nós temos aqui 2 personagens e é daqui que a gente vai sustentar o nosso ponto de vista da conversa entre Lázaro e Fenelon. Eu estou falando conversa dos textos, como que os textos dialogam entre si. Lázaro, ponto delicado do sentimento é o amor. Amor, sentimento por excelência. E Fenelon dizendo que as virtudes todas filhas do amor. E, portanto, nós estamos aqui interpretando as virtudes como filhas do amor, o amor como sendo o ponto máximo do sentimento, sentimento por excelência, e quando essas virtudes estão todas dentro de nós, nós estamos no ponto delicado do sentimento. Essa é a nossa ideia. Nós estamos pegando um personagem do Evangelho para ver como que Jesus demonstrou amor. Como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? E vamos demonstrar aqui de que maneira Jesus demonstra amor a esse personagem. Poderíamos ser qualquer um outro personagem. Nos 3 últimos anos
da passagem do Cristo, 33 anos. Né? Dos 3 últimos anos, o maior feito do Cristo. Muito bem, temos Judas Iscariotes e trouxemos aqui para o centro dessa nossa conversa algumas expressões retiradas dos evangelhos, algumas expressões retiradas dos evangelhos, dos textos sagrados de modo geral, que caracterizam este personagem, Judas. Judas, um dos 12 apóstolos, com exceção de Levi, que segundo Humberto de Campos, Levi era o mais intelectualizado, Mateus, um dos mais intelectualizados. Mas há referências também de que Judas era, entre eles, um dos mais inteligentes também. Judas, segundo os evangelhos, é tratado como traidor. Todas as vezes que nós falamos de Judas Iscariotes, vamos lembrar lá do traidor. Mas tem uma passagem, isto lá, por Humberto de Campos, Contos e Apólogos, e também palavras do Sol do Infinito, livro Sol do Infinito. Humberto de Campos, no momento, agindo ainda como um repórter, né, no mundo espiritual, vai conversar com Judas, e há um texto muito interessante, quero fazer o recorte aqui de que Judas nós vamos falar, né? Há um recorte muito interessante, porque Judas diz assim: sempre lembram de mim como traidor. Não estou aqui textualmente com as palavras de Judas, tá? Mas ele diz assim: mas o Cristo continua sendo criminosamente traído todos os dias, em todos os lugares, pela humanidade inteira. Palavras dele. E me chama a atenção a palavra criminosamente, essa sim, textualmente, palavra de Judas, registrada por Humberto de Campos, Contos e Apólogos e Sol do Infinito, a obra. O Judas que nós vamos tratar aqui é deste recorte aqui, momento beijo. Não Judas, que já passou por inúmeras reencarnações, que já veio como personalidades outras do Evangelho, que já defendeu o Cristo nas ações em outros momentos, que assumiu o controle já de um determinado país como mentor espiritual, segundo os textos da doutrina espírita. Não o Judas que é o responsável, em uma das suas reencarnações, pelo que temos hoje de democracia em mais de 200 países do mundo, democracia tão atacada nos últimos tempos, em várias partes do mundo. Temos em Judas um dos personagens de reencarnações anteriores como responsável pelo que temos de democracia em mais de 200 países do mundo. Alguém que trouxe a ideia de libertação do Evangelho na vivência em suas reencarnações posteriores. Não é desse Judas, espírito altamente evoluído hoje, que nós vamos tratar. Vamos tratar deste momento, deste recorte do Evangelho. Certo? Por que desse recorte? Porque amai-vos como eu vos amei. Como que Jesus demonstrou amor naquele momento? Tudo bem? Então vamos lá. Judas, então, no Evangelho, as referências sobre ele, traidor, no Evangelho de João Evangelista, que tem o seu Evangelho mais espiritualizado, é o mais maduro dos evangelistas, escreve o seu Evangelho e a referência que ele faz a Judas é como ladrão. Ainda encontramos nos Evangelhos Judas como revolucionário, Judas invejoso, Judas depravado, soberbo, altamente orgulhoso, perverso, cobiçador, avaro, Judas hipócrita. São as referências que nós encontramos nos textos bíblicos sobre Judas, por conta daquele recorte, daquela ação. Mas há ali ideias interessantes que tratam também daquele momento evolutivo desse personagem. É alguém muito ligado a cuidar, o tesoureiro do grupo, então cuidava das finanças do grupo. Quando João faz referência a ladrão, porque há momentos em que está relatado lá que Judas tira algumas moedas para ele. Passagem do Evangelho em que quando estão lá passando um óleo, utilizando-se de um vaso extremamente valioso, passando do óleo que estava ali para suavizar dores,
e uma das mulheres que estava deixa o vaso cair, ele se quebra, Judas fica embravecido, e aí pensando que, algumas pessoas pensando que era por conta do óleo que se derrama, e não, a referência que ele tinha era o vaso extremamente valioso, poderia ser vendido e o dinheiro utilizado pelo grupo apostólico. Então ele está, na sua passagem, muito ligado a dinheiro. E daí a referência às 30 moedas, com que vai entregar o Cristo no momento do beijo. Bem, para contextualizar. Então são algumas das expressões. Diante disso, como que nós vamos demonstrar amor? Para a gente pensar no Cristo. Como que eu vou amar alguém que é traidor? Eu fui traído, como que eu vou amar quem me trai? Como que eu vou amar aquele indivíduo altamente orgulhoso, soberbo? Como que eu vou amar aquele que eu sei que é um hipócrita, que é um enganador? Graças a Deus, essas características aqui são só daquela época, né? Não é isso? Lá em Barra Mansa a gente ainda encontra muito disso aqui. Eu sei que pro lado de cá, Rio das Flores, Valença, isso não é mais realidade. Mas do lado de lá, a coisa ainda está bem aqui. Certo, Luiz? Mas só em Barra Mansa, tá bom? Observemos isso. Como que o Cristo amou esse personagem? Vamos lá. No momento, agora no centro, nós temos Jesus. No momento em que Judas aparece, e os soldados já estão se aproximando, okay? Uma das biografias de Judas diz que isso já tinha sido combinado com o Cristo, do momento do beijo, porque precisava se cumprir as profecias. Mas há controvérsia aí, inclusive do Evangelho de Judas, que foi encontrado depois, que não é considerado pela igreja como sendo válido, e em que ele, o próprio Judas, relata isso, né? Vamos lá. Quando Judas se aproxima, Jesus diz assim: aqui viestes, amigo. Aqui viestes, amigo. Jesus já sabia o que ia acontecer. Mas a expressão máxima de amor de Jesus naquele momento, olha o amor excelência, como eu vos amei. Como? Jesus manifesta amor por Judas naquele momento, aqui viestes amigo. E a amizade é um símbolo tão forte que o evangelista João diz em um dos seus textos, fazendo referência a Jesus, ok? Reproduzindo as palavras de Jesus, dizendo assim: tenho-vos considerado amigo, ou em algumas outras traduções, tenho-vos chamado de amigo, porque o servo nem sempre sabe a vontade de seu amo. Jesus olha para Judas e diz: aqui viestes, amigo. Jesus manifesta amor via amizade. Ainda, Jesus usa de extrema humildade naquele momento, porque é governador espiritual do planeta Terra, governador do orbe, sabia do que ia acontecer, poderia com uma expressão eliminar todo aquele cenário, mas usa de humildade para permitir que seja cumprida aquela etapa da sua passagem por aqui, e vai manifestar isso para encerrar esse momento com Judas na cruz. Pai, perdoa-os. Por quê? Eles não sabem o que fazem. Então Jesus usa naquele momento de humildade. O amor é excelência, Jesus como a personificação do amor, e não olha para Judas para dizer assim: Judas, eu te amava tanto, confiei tanto em você, embora a quem eu entregar o pedaço de pão será um daqueles que vão me trair. Ok? Jesus manifesta amor via humildade. Ainda, Jesus, no olhar dele, quando endereça a pergunta que vieste amigo, era para dizer assim: eu te compreendo. Eu te compreendo. E talvez Judas, no olhar de Jesus, talvez ele pudesse dizer assim: talvez Judas, se eu tivesse no mesmo nível de evolução intelecto-moral que você está, se eu tivesse a mesma ideia de poder que você tem,
Se eu tivesse a mesma necessidade de demonstrar poder como você tem, eu faria o mesmo que você está fazendo agora. O olhar de Jesus não era de condenação, era de compreensão, para dizer, eu te compreendo. Na condição evolutiva que você está, é o que é possível fazer. Assim Jesus manifestou amor. Ainda, o perdão. De perdão a gente vai falar daqui a pouco. A empatia, colocando-se no lugar deste personagem. Jesus manifesta amor com paciência. E, aliás, aqui, um item muito interessante na paciência. A paciência que está narrada no Evangelho de uma forma tão interessante, o Espírito Amigo, quem dita a mensagem, o Espírito Amigo, há quem diga que é Joana de Ângeles, e ele diz, começa o texto, paciente, de uma forma muito interessante, que ele diz assim, a dor é uma bênção, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E na pobreza da nossa interpretação, eu fico pensando, meu Deus, se aos eleitos ele envia a dor, não é? Olha, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, para tratar da paciência. E Jesus, nesse momento, manifesta amor a Judas, porque ele é pacífico. Ele se deixa entregar. Jesus é pacífico, ele se deixa entregar. E ele é pacificador porque ele acalma a multidão. Jesus usa de dois momentos interessantes na mesma ação. Ele é pacífico, porque ele não reage aos soldados para prendê-lo. E é pacificador porque não cria nenhum tipo de tumulto. Essa mesma cena no momento em que, Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Jesus é pacificador e é pacífico, utilizando-se da paciência para demonstrar esse amor. Jesus ainda usa de solidariedade. Uma das passagens belíssimas do Evangelho, narrada por Humberto de Campos, quando aquele anjo, Jesus já estava na cruz, aquele anjo se aproxima, Jesus balbucia alguma coisa, ele não entende, ele aproxima, está lá no livro Estante da Vida, o anjo solidário, livro também de Humberto de Campos, Estante da Vida. E ele aproxima o seu ouvido no peito de Jesus, e Jesus estava dizendo que intercedessem por Judas, porque Judas ia suicidar. E aí o anjo sai para aquele jardim onde Judas havia se retirado para a meditação e, de fato, o suicídio havia sido cometido. Jesus é solidário, porque ele não permite a solidão daquele personagem depois da ação infeliz cometida por ele. Manifestação de amor, a solidariedade. Ainda, a compaixão, ao enviar a sua equipe para ajudá-lo, piedade e caridade. Se nós observarmos todas essas expressões que estão aqui, humildade, amizade, perdão, empatia, paciência, solidariedade, compaixão, piedade, compreensão, todas elas são expressões de caridade. E aí nós vamos perguntar, que ferramenta nós temos para demonstrar amor ao nosso próximo, senão a caridade? Qual é o instrumento que nós temos para demonstrar amor ao nosso próximo, senão a caridade? Não existe possibilidade de demonstrarmos amor ao próximo, senão por meio da caridade. Portanto, como eu vos amei, como que Jesus nos amou? Via caridade. Manifestando as virtudes todas filhas do amor. Todas as virtudes aqui são filhas do amor. E todas elas são expressões máximas da caridade. Dessa forma que Jesus nos amou. E aí, meus amigos, nós poderíamos agora ter no centro da nossa referência a foto de cada um de nós, como está ali a imagem de Judas dando beijo no Cristo. Mas nós podemos pensar, até pensei, Luiz, se você fosse cantar Maria Dolores, não é? Família.
Eu em família. Como eu vos amei. A família como obra de educação da nossa passagem aqui na Terra. A família como um instrumento de evolução que nós temos. E poderíamos pensar todas essas expressões que devem ser utilizadas por nós. Porque nesse quadro agora poderiam aparecer todas aquelas palavras que os evangelhos tratam de Judas. Porque em família nós vamos conviver com as traições. Em família nós vamos conviver com os orgulhosos, com os vaidosos, com os soberbos. Nos nossos núcleos familiares existem muitas daquelas expressões utilizadas pelos evangelhos para tratar Judas. E nós precisamos trazer para a nossa família a forma de amor utilizada por Jesus, como eu vos amei. Então, sou muito feliz aqui, minha irmã, a Casa Espírita, depois de... Não vou falar quantos anos não, Renata, porque senão eles podem fazer contas, né? Está aqui hoje conosco, na Casa Espírita, retornando à Casa Espírita, o que me deixa muito feliz. E em família, é isso. Bom, eu não queria dizer, mas talvez ela esteja pensando assim, oh, engraçado, ele sabe disso. É isso que ele tem que fazer lá, olha. E talvez nós precisemos vivenciar esse amor via caridade com os nossos familiares. Porque para nós hoje não importa se eu fui traído ou se eu sou o traidor. Importa hoje o contato do Cristo para dizer, como eu vos amei. Não importa se o outro é o orgulhoso, o vaidoso, ou se o orgulho ainda está gritando dentro de mim. Porque ele não se manifesta para todos nós da mesma forma. Embora todos estejamos ainda na condição de espíritos imperfeitos, orgulhosos. Mas não manifestamos todos nós orgulho da mesma forma, com a mesma intensidade. E aí nas nossas relações familiares, nós demonstramos amor àqueles espíritos com os quais nos encontramos ali, dessa forma. Com uns laços de amizade mais estreitos, e quando ele vem com a sua traição, nós vivenciarmos: aqui viestes, amigo, manifestarmos amizade. Talvez não seja ainda com a pureza e a simplicidade com que o Cristo fez, mas nos primeiros passos para reconhecer que naquele momento era o que era possível fazer por aquele indivíduo. Mas fazer um exercício interno para que isso não destrua as nossas forças e a vontade de prosseguir, se manifestando na forma de uma depressão, de uma ansiedade, das demais síndromes que estão aí, agitando o nosso mundo interno, provocando as necessidades evolutivas. E para encerrar a nossa conversa, poderíamos falar aqui de cada um desses itens. O que nós queremos enfatizar é: como eu vos amei, amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou, está dessa forma. A caridade é a nossa ferramenta. E no exercício das virtudes é que nós vamos manifestar esse amor. E portanto, nem sempre quando a gente olha para o outro, o marido, a esposa, o filho, a filha, para dizer eu te amo, embora deva ser um exercício interessante na nossa vida, nem sempre essa expressão toca o nosso coração. Mas quando a gente vai com um gesto que atende à necessidade imediata daquele indivíduo naquele momento, é a expressão do amor. Pegar uma água para o outro, companheiro para companheira, para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe, é uma expressão de amor, sim. Mas pegar
no nível de temperatura que o indivíduo gosta, é demonstrar que conhece o outro e que o respeita ainda mais. Percebe? Então, quando a gente lida com o outro, quando a gente convive, quando a gente começa a exercitar esse amor em nós, via as pequenas ações, nós vamos gradativamente construindo o amor excelência. O amor que já se manifestou em nós lá atrás nos instintos, que era só atração e repulsão. O amor que se manifestou lá atrás em nós em sensação apenas. Depois o amor que se manifesta na forma de sentimentos, ainda nos reinos anteriores de evolução. Na condição de princípio inteligente, quando nós estamos exercitando afeto, exercitando sentimentos, para chegar agora na razão, na condição de seres racionais, e entendermos de fato que a união de tudo isso é que forma o amor por excelência. E para concluir, nós trouxemos a página que está na obra Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, ditada por Emmanuel, Doentes em Casa, que é uma cena, é um recorte dessa nossa evolução. Os enfermos em casa. Aquele que trai ou que é o traidor, o que faz valer a sua vaidade, o seu orgulho, como o texto diz, aqui em casa sou eu que mando e sou obedecido. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, e esquece de dizer, e o texto continua dizendo assim, esquece de dizer ou de pensar do quanto é também detestado, não é? Então, somos ou estamos ainda enfermos convivendo com enfermos. E Emmanuel diz assim, na obra, perdoe o slide com um texto enorme, mas nós queríamos enfatizar a fala do benfeitor espiritual. Ele diz assim, entendemos no assunto, eu estou pegando um trecho, que existem casos para os quais a segregação hospitalar, demorada e distante, é a medida que não se pode evitar. Não se pode evitar. Nós vamos fazer aqui um parênteses nesse trecho. Quantas vezes na nossa imaturidade, aí permita aqui a fala pessoal, com Ronald, nos trabalhos de visita aos enfermos, a gente ali pedindo aos amigos espirituais que pudesse trazer aqueles fluidos para curar o indivíduo. E certa feita o benfeitor espiritual nos dissera assim, estar impossibilitado de agir, estar acamado e desencarnar nessa forma é a cura que esse indivíduo precisa no momento. Às vezes a gente quer a expressão máxima da saúde do corpo. Olha o que Emmanuel está dizendo. Demorada a segregação hospitalar e distante à medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência, lembramos Fênelon, virtudes todas filhas do amor. Compreensão e paciência, no instituto doméstico, não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres. Jesus não afasta Judas, daqui viestes, amigo. E quando ele se retira para a sua meditação, no outro onde vai cometer o suicídio, Jesus convoca os anjos. E um especial se aproxima do Cristo para atender o seu chamado. Não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Continua o benfeitor espiritual a sua página, Doentes em Casa, que nós vamos deixar como referência. E queremos terminar aqui, ó. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Começamos com Kardec e vamos terminar com ele. A mais meritória de todas as virtudes. Toda virtude tem seu mérito. Toda tem seu mérito.
Mas a sublimidade da virtude, olha, estou pulando ali para ganhar o tempo. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Olha a manifestação do amor, excelência, sem pensamento oculto. A mais meritória que se assenta na mais desinteressada, caridade. A mais meritória que se assenta na mais desinteressada caridade. E aí a pergunta anterior, qual é a ferramenta que nós temos para demonstrar amor ao nosso próximo, senão caridade? Não existe. Portanto, meus amigos, na expressão mais pura da caridade, na expressão mais pura e simples de vivenciar os ensinamentos do Cristo, que possamos, no nosso lar, nos núcleos familiares, junto daqueles espíritos com os quais fomos chamados a conviver. E do outro lado, eles também estão pensando isso de nós, que possamos vivenciar esse amor da forma como Cristo nos amou. Dizer o eu te amo é importante. Dizer o eu te amo fortalece as relações. Mas vivenciar esse amor na forma simples, das pequenas ações diárias, nos aproxima mais desse amor excelência, desse ponto delicado do sentimento, que é o amor. O amor ágape, aquele que une a criatura ao Criador. Até chegarmos naquele momento de podermos dizer, como os sábios do Evangelho, Paulo, por exemplo, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo vive em mim, e tantos outros. Portanto, que nós possamos nos amar, amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Nós desejamos que possamos todos permanecer em paz, levemos para os nossos lares vibrações de luz, de paz, de fraternidade, na certeza de que o Cristo está conosco, permanece em nós, aguardando o nosso esforço para caminhar até Ele. Muita paz a todos, nós agradecemos a direção da casa pelo convite, o carinho de todos vocês, a paciência de estar nos ouvindo. Rogamos a Jesus que mais e mais vezes possamos juntos estar conversando, mas especialmente vivenciando esse amor. Muita paz a todos.